Olá, segundo ano. E aí, pessoas? Tudo bem com vocês? Vamos lá. A gente vai continuar a nossa aula de língua portuguesa, nossos estudos na disciplina de língua portuguesa com o romantismo, agora a terceira geração. A gente estudou a primeira, viu que é uma geração nacionalista, uma geração que valorizava o índio, que valorizava a pátria, valorizava a religiosidade. Vimos a segunda geração, que é uma geração que valorizava a questão do sentimentalismo, da subjetividade, a questão da valorização da morte, a fuga para ou escapismo para um outro mundo, o mundo dos sonhos, um poeta mais sofrido, mais sentimental. Agora nós vamos para a terceira geração. Vamos utilizar o livro didático e vamos conhecer um pouquinho da última geração romântica. Parece que o romantismo caminha para seu final aqui, né? Mas vamos lá. A gente vai trabalhar a terceira geração e a gente começa aí com o condoreirismo. O que é isso? O que é o condoreirismo? Por que esse nome aparece aqui na terceira geração romântica? A terceira geração romântica foi chamada de condoreira ou de poesia social, pois buscava demonstrar em suas obras os problemas sociais do Brasil da época, como escravidão, o proletariado, a questão das injustiças sociais e outros probleminhas que ocorriam naquela época. O principal representante dessa geração, a terceira geração, ou geração condoreira, é Castro Alves. Essa terceira geração, gente, ela tem um cunho social. É uma geração onde os poetas, os artistas, eles se posicionavam contra algumas formas de injustiças ocorridas naquela época. Então, tinha um grupo abolicionista, e Castro Alves fazia parte, e escrevia textos. E esses textos, eles iam todos de encontro às injustiças, iam de encontro à escravidão, iam de encontro à captura dos negros. Então, Castro Alves foi um grande representante dessa geração, é o maior nome, e se destaca em seus textos pela crítica social, e também ele escreveu uma poesia lírico-amorosa, ou seja, os textos também voltados para a questão amorosa, para a questão do sentimentalismo, certo? Quem é Castro Alves? Castro Alves, ele nasceu, na Bahia e estudou em Recife. Ele teve vários amores e ele era um defensor ferrenho da questão dos escravos. Tem até um livro dele que se chama Os Escravos, onde ele coloca alguns poemas eloquentes. O que são poemas eloquentes? Poemas que são bem escritos, poemas que eles clamam por justiça. E esse livro dele apresenta textos nesta linha, textos nesse tom. Então, o condoreirismo, de onde vem o nome? O nome provém de uma ave, o condor. É uma ave que voa a grande altitude. Então, esse voo representa o que, gente? Representa a liberdade, simboliza a liberdade. Esse voo dessa ave, essa ave que voa tão alto, mostra que ele pode observar tudo de lá de cima. Ele está atento a tudo. E isso ocorria também com os poetas. Eles observavam tudo, eles criticavam, eles se manifestavam. Então, assim, os poetas dessa geração manifestaram-se inconformados e lutaram em defesa dos oprimidos e escravizados. A poesia desse período ficou conhecida como poesia social, era um dos nomes, ou poesia condoreira. Isso porque os temas defendiam os ideais do abolicionismo e da república. Os poetas foram bastante influenciados por Victor Hugo, que é um francês, e que influenciou essa geração. Cada geração tinha um influenciador. Na segunda geração, a gente tem Lord Byron, que escrevia os textos sombrios, textos mais sentimentais, textos mais voltados para o introspectivos. Aqui nós temos Victor Hugo, que é o autor que vai criticar também a sociedade europeia, é o autor que vai falar das injustiças, certo?
e bem antenado com as causas sociais. Então, os poetas daqui, principalmente Castro Alves, seguiram essa linha. Aí tem a ave para a gente poder dar uma observada, né? Quando ela está com as asas abertas, ela tem uma grande envergadura e sobrevoa super alto. O que ela consegue, os voos super altos, nos voos super altos, ela consegue observar tudo lá de cima, ter essa visão. Que os poetas da terceira geração também, né? Eles queriam, eles tinham. Então essa ave representa muito bem esses poetas. A obra Condoreira, uma das obras mais conhecidas, uma das obras mais famosas, que cai em vestibular, inclusive Enem, se chama Navio Negreiro. Navio Negreiro, ele está na página 48, se vocês quiserem conhecer o texto, quiserem dar uma lida no texto. A gente vai depois utilizar esse texto numa atividade. O Navio Negreiro é um poema de Castro Alves e um dos mais conhecidos da literatura brasileira. Esse poema, gente, ele descreve com imagens e expressões terríveis a situação dos africanos arrancados de suas terras, separados de suas famílias e tratados como animais nos navios negreiros, que os traziam para ser propriedades de senhores e trabalhar sobre as ordens dos feitores. Então, o Navio Negreiro vai trazer em tom eloquente, ou seja, ele vai trazer palavras fortes, ele vai trazer expressões fortes em todo o seu texto para mostrar o sofrimento dos negros no navio, para mostrar o que os negros sofreram no transporte da África para o Brasil. Então, assim, ele descreve com metáforas, ele descreve a situação, clamando a Deus para olhar por esse povo, clamando a Deus, dizendo: ó Deus, Senhor dos desgraçados, onde estais? Então ele fala pelos escravos, ele toma a voz dos escravos para descrever essa situação, para descrever a carnificina que acontecia nesses navios, nesse transporte para cá. As pessoas morriam, eram jogadas ao mar, eram crianças, eram mulheres, e esses escravizados, que a gente tem que chamar assim, não escravos, porque escravos são pessoas que nascem escravas, elas não nasceram escravas, elas foram escravizadas, vieram para o Brasil e aqui eram escravizados, enquanto sua terra eles eram libertos. Falam até, né, nos livros de histórias e outros livros de literatura, que essas pessoas lá eram autoridades. Chegando no Brasil, eram tratados como animais, mero animais. Então, página 48, se quiserem dar uma lida agora, né, no texto Navio Negreiro. Como eu disse, a gente vai precisar depois para vocês verem como é feita toda a escrita, como é as expressões, como é o texto que Castro Alves fez e representou tão bem toda a situação dos escravizados que vieram para o Brasil. Sobre a poesia lírica de Castro Alves, que ele também tem uma poesia lírica, a gente vai encontrar, né, num livro chamado Espumas Flutuantes, um lado romântico de Castro Alves. Não só esse lado crítico, esse lado de observador, mas um lado romântico. E essa poesia dele romântica, ela vai se diferenciar da poesia romântica lá da segunda geração, dos primeiros românticos, porque é uma poesia mais concreta, é uma poesia que traz uma mulher mais carnal. Enquanto na segunda geração as mulheres eram vistas de forma mais angelical, as mulheres eram vistas de formas mais supremas, mais sublimes. Aqui a mulher é vista de uma forma mais carnal. Então é como se Castro Alves ele colocasse nos poemas o que ele viveu de forma concreta. Lá na segunda geração os poetas se apaixonavam e às vezes essa paixão não se concretizava. Aqui não, Castro Alves vai falar das mulheres de uma forma em que ele descreve, fala do quarto, da mulher que está à cama. Então assim, é bem diferente de você falar da mulher que está no alto, da mulher que é anjo, né, da mulher que é pura. Então é uma sensualidade, é um desejo que está bem marcado, bem expressivo nessas poesias. Então a mulher amada aqui, ela é real, né? É uma mulher que
a gente pode imaginar, visualizar, enquanto na segunda geração é uma mulher tão cheia de adjetivos, que parece um anjo, não é? Que lembra um anjo. Então, Castro Alves traz literalmente os seus relacionamentos amorosos para a poesia, certo? Tem um texto dele aí que está na página 49 que se chama Adormecida. Eu vou destacar só uns pontos desse texto para que a gente possa entender essa poesia lírica de Castro Alves. Então, ele descreve, né, que a mulher está deitada no quarto e que ela dorme ali naquele quarto e que os galhos, que é uma coisa da terceira geração, né, que os galhos da árvore vêm tentando beijá-la, é colocar a natureza como algo concreto, algo que participa da ação e não algo para ser imaginado, algo para ser também como os primeiros poetas colocavam, né? A natureza como algo para ser contemplado. Aqui não, aqui a natureza é concreta, inclusive a natureza também sensualiza essa mulher, a natureza também provoca essa mulher. Então, em Adormecida, ele fala de uma mulher que está com o roupão quase aberto, está com o cabelo solto, não é? E aí ele coloca que a natureza, como eu disse, dentro deste quarto, dentro deste contexto também, certo? Então, uma mulher concreta, a natureza também participativa e não mais algo distante, não mais algo intocável, como na segunda geração. Então, assim, se quiserem aprofundar o estudo, né, do texto, que a gente vai trabalhar com ele também na atividade, ele está na página 49, eu coloquei aqui, mas eu creio que seja mais fácil vocês lerem lá no livro de vocês, certo? Então, a terceira geração, ela é bem simples, ela é bem resumida, espero que vocês tenham compreendido. Segue a proposta de atividade em anexo e boa semana para vocês e fiquem com Deus.